Que alegria, gente. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus capítulo 28. A partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Toca o irmão que está do seu lado e fala assim: em nome de Jesus, que nessa manhã o Espírito Santo abra o seu entendimento e o seu coração, para que a palavra ministrada se revele ao seu coração e à sua mente, em nome de Jesus. Se você puder, repita assim comigo, diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos caíram. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei o que buscais. Buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que vos tenho dito esta verdade. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Senhor, nós amamos a tua casa, nós amamos a tua palavra, mas mais do que tudo nós amamos a sua presença. E por isso nós te pedimos que a sua presença continue se manifestando em nosso meio. Porque sem a sua presença, qualquer coisa que os homens falem é apenas informação. Mas com a sua presença, tudo aquilo que um homem fala em teu nome se torna uma revelação. Uma revelação para que o que é escuro em nós encontre claridão. Uma revelação para que tudo aquilo que está trancado na nossa vida, que precisa ser livre, possa encontrar liberdade. Uma revelação de respostas óbvias que nós nunca encontramos porque havia um véu sobre os nossos olhos. E hoje nós pedimos: retire o véu da confusão dos nossos olhos, da nossa mente, para que possamos entender a tua palavra, experimentar e provar dessa verdade que se revela a nós como a nossa esperança. Esse é o manual de instrução que nos ensina a funcionar, a tua santa palavra. Espírito Santo, por favor, mais uma vez nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus, nosso Rei, nosso irmão mais velho, precisamos tanto do Senhor aqui. Nos dê um coração igual ao Senhor, um coração que se submete à palavra do Pai, um coração que está tão firmado na palavra que consegue usar a palavra para refutar as distorções que o inimigo pode trazer contra nós. Deus Pai Todo-Poderoso, nós como filhos nos sentamos à mesa para que possamos desfrutar do banquete espiritual que o Senhor nos preparou. Essa é a nossa oração em teu nome, no nome de Jesus. A igreja diz amém, amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a ressurreição. E é óbvio que a gente hoje, celebrando a Páscoa, não pode falar de um outro tema que não seja hoje. Mas hoje eu quero falar sobre essa ressurreição que transforma vidas. Quem aqui teve a sua vida transformada pela sua relação com Jesus? Diga assim: eu tive. Se a gente parar para pensar e olhar a nossa história, quem nós éramos antes de Jesus? Por mais que hoje, quando você se olhe e tente se avaliar, ainda encontre talvez tantas debilidades, tantas fraquezas, certamente você progrediu e já não é tão ruim quanto você era antes.
A gente continua bem ruim, porque a gente ainda está aprendendo, amém? Mas a gente já não é tão ruim como nós éramos antes, porque nós encontramos esse Cristo que nos abriu essa porta para um novo e vivo caminho. E isso faz com que todos os dias a gente não deseje outra coisa que não seja a presença dEle. E isso é tão importante que chega um ponto da nossa vida que essa relação com Cristo faz com que nunca mais a gente olhe para a vida sem Ele como comum. E é por isso que todas as vezes que eu e você incorremos em qualquer prática de pecado, por mais danosa ou menos danosa que você ache que ela é, o sentimento que nós temos no coração é um sentimento de vergonha, de dor e de desapontamento. E que sentimento é esse? É o sentimento de saber que por um instante eu não escolhi a melhor parte. Todas as vezes que eu e você pecamos, e se você lembrar disso e aferir bem no seu coração, o que faz com que um ambiente esteja pronto para o pecado é no momento em que eu e você por um instante esquecemos da presença. É como se por um instante a gente não lembrasse da existência de Deus, da sua presença sobre nós, não nos vigiando para nos punir, mas a palavra diz que Ele é um sentinela que nos guarda. Eu posso ouvir um amém? Porque há uma grande diferença, irmãos, de alguém que protege e de alguém que prende. Quem está dentro de um presídio nesse momento e ele olha para a torre e vê um guarda, ele vê aquele guarda como alguém que impede que ele seja livre. Mas quem está fora da prisão e olha para a torre e vê o guarda, ele olha para aquele guarda como alguém que o protege. Quando nós estamos presos à escravidão do pecado, todas as vezes que nós vemos o Senhor, nós nos sentimos presos. E é justamente isso que o mundo tenta incutir na cabeça das pessoas, de que há uma falsa liberdade na religião, que liberdade de verdade é não estar preso nesse lugar, e como se a nossa fé fosse uma prisão, onde nós não podemos fazer aquilo que queremos. Mas aquele que nos protege, o guarda de Sião, ele não está nos prendendo, ele está nos protegendo. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? E é por isso que o convite da salvação é obviamente um convite, e a redundância é proposital. Porque o convite para aquele que é salvo é para que todo aquele que reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então veja, o próprio Deus me dá a opção de não reconhecer, de não enxergar. E isso é tão sério, irmãos, que quando nós olhamos a relação de Jesus com os seus seguidores, nós vamos ver em muitos momentos alguém que olhava para Jesus como um homem de poder, como um homem de milagres, como um homem que podia fazer coisas, mas não olhava para Jesus com exatidão. E a exatidão é: quem é Jesus? Ele é Senhor e Rei. Ele é o Rei do meu coração e Ele é o dono da minha vida. Porque é perfeitamente possível seguirmos Cristo sem ter esse tipo de ótica sobre Ele. Podemos olhar para Cristo como um Senhor, podemos olhar para Cristo como aquele que opera milagres e buscá-lo por conta disso. Não obstante tantas pessoas, aqui não acontece isso, graças a Deus, em outros lugares. Mas não obstante tantas pessoas procuram Cristo apenas no momento de necessidade. Está com casamento em Cristo, busca Cristo. Em crise, busca Cristo. Está com as finanças em crise, busca Cristo. Está com um problema de saúde, busca Cristo. Mas parece que de alguma maneira, quando as coisas se equilibram, quando aquilo que as pessoas queriam de Cristo é recebido, Cristo já não tem mais o mesmo lugar. E por que isso acontece? Porque Ele nunca foi Senhor. Ele foi apenas uma solução. E eu quero que você entenda uma coisa: Cristo não é só a solução, Ele é o Senhor da nossa vida. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Porque se você olhar Cristo como uma solução, você só vai buscar Cristo até você receber o que você quer. Quando você tiver o que você quer, você vai continuar até indo para a igreja, vai continuar até amando Jesus, mas não no nível que Ele merece. A nossa ótica sobre Cristo tem que ser exata. Ele é Senhor e Rei, e senhores governam, reis governam. Cristo precisa governar a minha vida, seja na estação boa, seja na estação difícil. Eu preciso continuar submetendo o meu coração a Jesus. Eu posso ouvir um amém? Ter uma vida submissa a Jesus é a única coisa que eu e você podemos fazer, independente do cenário que a gente atravessa, independente da condição financeira que a gente esteja, independente de como a nossa saúde está. É a única coisa que eu e você podemos ter como uma verdade contínua, é o senhorio dele sobre a nossa vida.
Porque olhar para Ele por essa perspectiva faz com que eu entenda que há uma ressurreição que nos trouxe vida. Você pode repetir isso? Diga assim: a ressurreição de Cristo me trouxe vida. Porque, irmãos, quando Cristo ressuscitou, Ele não ressuscitou para provar que Ele era capaz de vencer a morte. Ele ressuscitou para mostrar que eu e você também seremos capazes de vencer a morte. Você entende isso? É por isso que quando Ele abre essa trilha de salvação e nos coloca dentro dela, é tão importante que eu e você possamos encontrar um equilíbrio para que a gente não se perca, e como diz a palavra, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas a gente continue caminhando nessa direção. Jesus, manso e humilde, nos ensina que para que eu e você possamos acessar o lugar da salvação, é importante entender duas realidades da porta de salvação. E a primeira delas é escancarada. A porta que leva à perdição, ela é larga, mas a porta que leva à salvação, ela é estreita. O que isso significa? É que para entrar no lugar de salvação, eu vou precisar me despir de tudo aquilo que pode impedir a minha entrada por essa porta estreita. Então não dá para entrar na porta da salvação carregando as nossas estruturas. Não dá para entrar na porta da salvação carregando o nosso passado, as nossas vontades, os nossos desejos. E entender isso faz com que tudo mude na nossa vida e na nossa ótica sobre Cristo. Porque, irmãos, é desejo de Deus que a gente tenha uma vida abençoada aqui nessa terra, sim ou não? Sim. É desejo de Deus que a gente coma do melhor dessa terra, como diz a palavra, sim ou não? Sim? Amém. É desejo de Deus que a gente progrida na vida, conquiste, tenha conforto para a família, sim ou não? Sim. Agora me diga uma coisa: vocês acham que Cristo, Ele ama mais quem pode se esforçar para ter isso num país como o nosso, do que aqueles que não têm nem a opção de ter isso num país como o das igrejas perseguidas, onde simplesmente pelo fato de ser cristão alguém é morto, onde pais de famílias estão vendo suas esposas e filhas sendo violentadas só porque eles não negaram Jesus? A pergunta é: vocês acham que Cristo também não ama essas pessoas? Sim ou não? Sim. Por quê, irmãos? Porque não é o cenário que define amor, é o governo do coração. A gente pode estar num país livre, onde a gente pode optar por dizer se Ele é Senhor ou não, e olhar para uma pessoa que está num país preso e que decide ser livre, porque ela já decidiu no coração: não importa o que aconteça, Cristo é o Senhor da minha história. Que nessa manhã eu e você possamos ter esse entendimento: Cristo é o Senhor da nossa história. Não importa a condição que eu atravesse, não importa as coisas que eu enfrente, não importa se eu estou num lugar de conforto ou de desconforto, a única coisa que os homens, que as circunstâncias e que nem eu mesmo posso roubar de mim, é o senhorio do meu Senhor. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? O texto que nós lemos fala desse momento sublime, onde Maria Madalena e a outra Maria, elas vão até o sepulcro, e quando nós olhamos a perspectiva pelos outros evangelhos, nós enxergamos que elas foram até ali a fim de limpar, de ungir o corpo de Jesus. Porque você lembra bem, Jesus ele morreu na sexta-feira, e na sexta-feira para o judeu é um dia que eles chamam de Shabat, é um dia de descanso. Então nesses dias eles não trabalham, eles não podem trabalhar. Para vocês terem uma ideia, lá em Israel, quando você vai em um hotel em dia de Shabat, ou em um prédio em dia de Shabat, tem um elevador para quem é judeu e tem um elevador para quem não é judeu. E lá tem o elevador do Shabat. Ele já é programado para que em cada andar ele pare. Por quê? Porque eles não podem trabalhar, então eles não podem apertar o botão para poder parar no andar. Então você entra no elevador e ele vai parando de andar em andar, para que ele chame de elevador do Shabat. Então para eles isso é algo muito sério. Aí vocês têm uma ideia do que está acontecendo agora, é que Jesus morre numa sexta-feira, a tarde está se findando, ou seja, vai começar o Shabat, porque começa no fim da tarde da sexta-feira para eles, e vai até o fim da tarde do sábado. O Shabat está, e aí vem um homem chamado José de Arimateia, um seguidor de Cristo, um homem que, embora fosse respeitado no Sinédrio, era um seguidor de Jesus, e ele pede permissão para levar o corpo de Jesus. Pilatos autoriza, ele chega até os soldados com as cartas de recomendação de liberação de Pilatos, e ele está desesperado porque está chegando o Shabat.
e ele não tem tempo de preparar o corpo de Cristo como merecia ser preparado para um funeral, segundo a perspectiva e tradição dos judeus. Então o corpo de Jesus, ele não foi velado como era pela perspectiva e tradição dos judeus. Ele não foi preparado com as especiarias, vestido com as roupas que deveriam ser vestidas. Jesus, ele é levado, o texto diz que aqueles homens lavam o corpo dele, passam babosa, aloe vera, colocam um pano de linho envolto, colocam ele dentro do sepulcro e fecham com a pedra. O que é que Maria Madalena e a outra Maria foram fazer nesse dia? Elas foram lá porque o Shabat terminou. E agora elas estão indo para trabalhar, para preparar o corpo de Jesus. E aí é o que eu quero que você entenda. Não tem a ver com o nosso serviço, irmãos. Não tem a ver com o nosso trabalho. Tem a ver sempre com a intenção do nosso coração. Porque o fato daquelas mulheres irem procurar um corpo morto fez com que elas esquecessem de uma promessa de vida que havia. E essa promessa de vida estava muito bem destacada, porque Cristo passou a vida dele com os discípulos ensinando: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. O problema, irmãos, é que eu e você nos embriagamos muito fácil com o cenário da tragédia. O cenário da tragédia faz com que a gente esqueça das promessas. O cenário da tragédia faz com que a esperança seja diluída no nosso coração e a gente tenta de alguma maneira apenas participar ou amenizar a dor. O que aquelas mulheres estavam indo fazer era tentar amenizar a vergonha do sepultamento de Cristo, que foi feito de qualquer maneira. Só que o texto diz, que coisa linda. E aí eu quero destacar o verso 5 e 6. Quando elas chegam lá, houve um terremoto, a pedra rolou, o anjo do Senhor está sentado na pedra do sepulcro. Gente, imagina que cena visceral. Aí o texto diz no verso 5, que o anjo, olhando para as mulheres, diz assim: não tenhais medo. A primeira coisa que eles estão dizendo é o óbvio, né? Calma, não tenha medo. Porque, gente, de verdade, qualquer um ser humano aqui que chega na porta de um cemitério e vê a tumba revolvida e um anjo sentado em cima, o que é que você ia fazer? Ter medo. É infarto fulminante na hora. Digo, pronto, Jesus saiu, me joga aí dentro. Porque ele não tem condição não. Porque eu não sei você, mas tu chegar num sepulcro, já é ruim tu chegar num cemitério, né? Embora lá o sepulcro, ele não é num cemitério, ele é num jardim. Os sepulcros eram feitos em propriedade. José de Arimateia era um homem de boa vida financeira, era um homem de bom poder aquisitivo. Então ele tinha as terras dele e o sepulcro ficava lá. E é um lugar muito lindo até hoje, é um jardim muito bonito. Inclusive quem cuida do Jardim do Santo Sepulcro é um missionário brasileiro. Ele mora lá há muitos anos e ele cuida do Jardim do Santo Sepulcro. Isso é lindo, lá de Curitiba. E aí, você imagina a cena, está o anjo sentado, a primeira coisa que o anjo diz é o óbvio: não tenha medo. Porque é tipo assim, deixa eu ver se vão sobreviver, né? Aí ele continua com a informação. Depois de paralisar o temor, ele diz: pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. O que está acontecendo aqui é que o que o céu está declarando para essas mulheres é: nós sabemos que vocês estão procurando a Jesus. Aí ele faz questão de dizer: o que foi crucificado. E aqui tem um ponto importante. Porque qual é o Cristo que eu e você estamos procurando? Qual é o Cristo que eu e você estamos buscando? Qual o tipo de Cristo que a gente está achando que vai encontrar? Porque às vezes o nosso entendimento é de que Cristo está como a gente acha. É como se nós dessemos a Cristo o atributo do momento que Ele está vivendo. Então tem momento que eu estou procurando um Cristo mais iracundo, tem hora que eu estou procurando um Cristo mais pacificador, tem hora que eu estou procurando um Cristo mais delicado, e tem hora que eu estou procurando um Cristo mais firme, dependendo da estação e dependendo para quem é. Porque se eu estou procurando um Cristo para mim, eu estou procurando um Cristo que perdoa, eu estou procurando um Cristo que restaura, eu estou procurando um Cristo que não vai expor o meu pecado. Mas quando é Cristo para o outro, meu amigo, aí eu estou procurando um Cristo que tem fogo nos olhos, uma espada na boca, e que tem que expor mesmo, porque tem que doer na carne. Você tem que aprender na exposição. O Cristo que a gente procura, ele não tem a ver com o nosso humor ou com o nosso desejo. Cristo continua sendo aquele que ele disse que era. Amém? E o que está acontecendo aqui é que essas mulheres estão procurando o Cristo que havia sido crucificado. E a resposta do anjo para a pergunta que ele mesmo declara sobre elas é: ele não está aqui. E ele diz: por quê?
ele não foi roubado, ele não foi levado, ele não abandonou vocês. O que aconteceu é o que vocês estão esquecendo, a coisa mais importante: ele já ressuscitou. Aí o anjo faz questão de dizer agora o óbvio, como ele já havia dito. Repita assim comigo: Cristo já havia dito. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: Cristo já havia dito. O irmão que está do outro lado não ficar com ciúme, fale para você: ele já disse também. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Cristo já disse sobre nós. E a gente podia até terminar a mensagem aqui agora, porque Cristo já disse: eis que venho sem demora para buscar os que são meus. Amém? Pronto, aqui a gente já podia terminar. Essa é a nossa esperança, graças a Deus. Senhor, obrigado por essa boa nova, por essa verdade. Por que é que isso vai acontecer? Porque Cristo já disse. Então, pastor, para que a gente está sendo igreja? Por que é que a gente está vivendo? Por que disciplina espiritual? Por que abandonar o pecado? Por que se ele já vem? Aí ele está sendo específico: eu venho buscar os que são meus. Quem aqui é de Cristo? Quem é de Cristo aqui? Agora não levanta a mão não, só pense. Só pense. Sem a capa, sem as fortalezas, expondo o que te envergonha, sabendo a vida que você tem oculta, sabendo quem você é quando ninguém está lhe vendo. Quem aqui é de Cristo? Quem aqui é de Cristo? A ponto de que essa esperança seja tão real na nossa vida quando a gente fala. Vocês acham que repetir sou de Cristo faz com que a gente seja de Cristo? Não faz. Mas por que é que eu posso acreditar que eu sou de Cristo? Por que é que eu posso crer nessa verdade? E a Páscoa me traz essa esperança. Primeira coisa que eu preciso entender é que, diga assim comigo: a Páscoa, ela não é o fim, ela é o recomeço. Isaías 53, verso 5 declara: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Por que é que Jesus foi ferido? Por causa das nossas? O que é transgressão, irmão? Eu vou te falar a diferença de transgredir e de pecado à luz das Escrituras. O pecado é uma condição que eu e você somos visitados, mesmo sendo nós de Cristo. Alguém aqui que é de Cristo acha que não vai mais pecar nessa vida? Se você acha errado. Você vai pecar. A diferença é que agora você não ama mais o pecado, você não é mais escravo do pecado, e você não vive mais com prazer, com deleite no pecado. Qual é a diferença da transgressão? O transgressor, aquele que transgride, o que vive dentro daquilo que a gente chama de iniquidade, é que o pecado tornou-se parte da vida dele, e ele cria meios, mecanismos para que o pecado continue na vida dele, e ele começa a acreditar que aquilo não afeta. E esse é o problema de uma mensagem maldita que foi pregada na igreja de Jesus nos últimos anos, chamada de hipergraça, que diz que a graça de Deus por perdoar todos os pecadores faz com que dentro dessa liberdade eu possa ter a vida que eu quiser, e Cristo me ama, e está tudo certo. Irmão, Cristo te ama, sendo você o mais desprezível e miserável dos pecadores. Eu posso ouvir um amém? Mas se tu morrer em transgressão, tu vai para o inferno, mesmo Ele te amando. Morrer fora da verdade vai levar você para o inferno, mesmo que Ele ame você. O fato de ter alguém na minha vida que eu amo, que eu tenho um afeto, e aquela pessoa cometeu um crime, não vai fazer com que eu chegue diante do juiz e diga assim: meu querido, eu sei que ele é um transgressor, eu sei que ele é um criminoso, eu sei que ele fez coisas terríveis, e eu sei que ele merece ser preso, mas eu estou aqui como alguém que faz tudo que é certo, como alguém que anda segundo a lei, e eu vim aqui lhe pedir que por causa do que eu faço de certo, por favor, não prenda ele. O juiz vai fazer o quê? O que é que ele vai fazer? Vai prender do mesmo jeito. Então o que eu quero que vocês entendam é de que a nossa salvação não está atrelada ao fato de você andar, se comunicar, ou ser amigo, ou ser casado com alguém que verdadeiramente é de Cristo.
O que isso significa? É que o fato de estarmos aqui, sentados nessa cadeira, sendo igreja, domingo após domingo, frequentando mesas, não garante a nossa salvação. As igrejas de Jesus estão cheias de pessoas que vão passar a eternidade no inferno, porque elas não estão entendendo o poder da ressurreição de Cristo, que não nos regenerou para termos um título de evangélico, não nos regenerou para que Jesus seja um amuleto da sorte, não nos regenerou para que eu abra a Bíblia no Salmo 23 na minha sala e ache que Ele vai ser o meu bom pastor. Ele me regenerou para que a vida que eu tinha fique para trás e eu me torne alguém que odeia o pecado e ama o senhorio de Cristo. Por quê? Porque a palavra está dizendo que Ele foi ferido por causa das minhas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre quem, irmãos? Sobre o teu dízimo? Sobre o teu serviço? Sobre a maneira que você é pai? Sobre a maneira que você é mãe? Sobre o profissional que você é? Sobre os diplomas que estão na sua parede? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E por causa das suas chagas, das suas feridas, das suas marcas no corpo, do seu corpo rasgado, dilacerado, por causa disso, eu e você somos sarados. Rejeitar o senhorio de Cristo é rejeitar diretamente a salvação das nossas almas. Quantos estão entendendo? Digam amém. E isso é muito forte, irmãos, porque não há como gerar esperança sem um choque de realidade. Eu preciso entender o peso pelo qual Cristo morreu por mim. Porque a gente chega aqui pela manhã e a gente tem uma festa linda dessa e uma manhã linda dessa, mas a gente tem que lembrar do que estava acontecendo. Vocês viram quando o ministério estava aqui tocando a música do carpinteiro? Um homem simples, apaixonado. É interessante porque essa canção para mim ela sempre mexe muito comigo, porque ela começa exaltando os atributos de Cristo, né? Falando como Ele era, manso, humilde, né? Um homem simples, apaixonado, um carpinteiro, uma missão. A gente olha, mas como é o refrão da música? Que a gente começa a dizer, né? Estou apaixonado. Estou apaixonado pelo Salvador. Essa parte como é boa, canta agora aí. Que era impossível. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de... Mesmo assim não me abandonou. Aqui a gente declara: com preço de sangue comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue sarou minha vida. Agora vamos cantar o refrão de novo, lembrando disso? Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Que era impossível meu, realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele está... Mesmo assim,
Irmãos, enquanto eu respirar nessa terra e poder ser pastor da igreja dele, eu não vou me conformar em ver números sendo mais importantes do que verdade. A nossa missão não é encher o templo, a nossa missão é encher o céu. A gente pode ter uma vida aqui com um templo com 20 mil pessoas, mas quantas dessas pessoas a gente vai encontrar no céu? Se é que a gente vai estar lá também. Vocês entendem como é sério viver isso, experimentar isso? Lembrar da ressurreição não é uma brincadeira não, irmãos. Não é uma historinha que a gente conta uma vez por ano para lembrar e manter o nosso sistema religioso aceso e vivo, não. A ressurreição foi uma linha de corte na estrutura do mundo. Nunca mais o mundo foi o mesmo, porque um homem que morreu sem artifícios, um homem que morreu sem depois ter nenhuma prova de equívoco, 3 dias dentro de uma tumba, aquela pedra rolou, a morte não pôde com ele, ele ressuscitou e ele está vivo. Ele andou mais 50 dias aqui na terra e disse: eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu virei e vos buscarei para mim mesmo. Mas quem são esses que ele vem buscar? Quantos aqui são de Cristo? A gente tem essa chance de restaurar isso, porque talvez agora você esteja lembrando de tantas misérias que existem na sua conduta, de tantas coisas sujas que existem talvez no seu comportamento, de coisas ruins que você faz. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que o fato de você se incomodar com isso é o sinal de que Jesus, ele transformou a sua vida, e você não consegue mais pecar em paz, porque você reconhece: ele morreu por causa das minhas transgressões, o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras eu sou sarado. Eu posso encontrar esse lugar, esse novo e vivo caminho para andar debaixo dessa verdade. A Páscoa, ela não é o fim, ela é o começo, ela é o recomeço de algo novo, porque a ressurreição proclama que o fim não é definitivo, a dor não é eterna, e Deus sempre terá a última palavra. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? E aí, irmão, não estou falando isso para a gente virar crente chato, não. Porque tem uma geração de crente que é insuportável. Aqui não, aqui graças a Deus, aqui, meu Deus do céu, aqui só tem gente top, como dizem os mais antigos, supimpas. Só tem gente assim aqui. Mas gente, tem irmão que ainda manda mensagem para mim, não é brincadeira, ainda manda mensagem para mim: pastor, é pecado dar um ovo da Páscoa para o meu filho? Eu fico sem acreditar. É pior do que crente pode ter tatuagem? Eu posso dar um ovo da Páscoa para o meu filho? Meu Deus do céu. Porque acha que o ovo da Páscoa é uma coisa demoníaca. Tem pastor fazendo vídeo na internet para provar que o ovo da Páscoa é do demônio e que o coelho é o Satanás. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo se parece mais com um pastor do que com um coelho. Dê ovo de chocolate para o seu filho, dê brinquedo para ele na Páscoa, pelo amor de Deus, não seja chato não. Mas ensine que a doçura do céu foi comprada por um preço de fel amargo na boca do nosso Senhor. Deixa ele comer o coelho não, pelo amor de Deus, deixa ele comer o ovo da Páscoa. Pelo amor de Deus, o coelho não quer, que tem um restaurante chamado Coelhos. E um dia eu perguntei: por que aqui é Coelhos o nome? Aí o cara disse: porque a gente vende coelho. Eu disse: como assim? Carne de coelho de verdade mesmo, coelhinho da Páscoa. Ele disse: é. Eu disse: Christian, não. A gente não tem problema a gente tem problema de comer o coelho, mas a gente não tem de comer o cordeiro, né? Não é? Não é verdade? Todas as vezes que você escolhe o pecado, você está cuspindo o cordeiro que você disse que come, da carne dele. É isso que você está fazendo. Então, pelo amor de Deus, dê chocolate para o seu filho, tamanho 26. Não vem com aqueles ovos da Páscoa velho. Tem gente que fica com a desculpa: nós vamos fazer em casa. Aí faz um Kinder Ovo. Não, irmãos, não seja um crente chato não. Ensine o sentido da Páscoa, sem transformar o seu filho num alienígena. Eu posso ouvir um amém nesse lugar?
Ensine sobre a verdadeira Páscoa que é Cristo. Ensine sobre a esperança da ressurreição. E quando ele estiver comendo aquele chocolate dele, diga assim: sabe por que é que você está comendo esse chocolate doce? Porque o Senhor experimentou a amargura da cruz, para que pudéssemos experimentar a doçura da vida nova. Foi isso que Cristo fez. Ele disse: o fel que eu vou beber é para que os meus filhos desfrutem da verdade. Aquilo que está escrito na palavra: noiva minha, pomba minha, debaixo da sua língua existe leite e mel. Porque é isso que Deus está fazendo, retirando a amargura que o pecado provoca e trazendo o prazer que somente o Senhor tem para nós na Canaã que Ele nos preparou. Um dia haverá novos céus e nova terra aqui também, amém? Precisamos provar disso. O salmista diz no Salmo 30, no verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se há algo morto na sua vida, eu quero te lembrar: Deus tem poder para ressuscitar, amém? Os discípulos e as Marias estavam chorando, porque o Cristo deles havia morrido. Os discípulos e as Marias estavam pranteando, porque o amor da vida deles tinha sido cravado numa cruz. Mas os discípulos ficaram trancados e as Marias foram lá cuidar do corpo. Talvez o que a gente está precisando nesses dias é ser menos parecidos com os apóstolos que a gente quer ter como título, e ser mais parecidos com as Marias, que estão dispostas a cuidar do corpo morto. Porque são estas pessoas que estão encontrando a revelação. Elas foram procurar o Cristo crucificado, mas encontraram o Cristo ressuscitado. Essa é a revelação da verdade. O nosso Cristo está vivo. É por isso que, olha ali para trás, olha para aquela cruz lá de madeira. Madeira de jaqueiro, olha ali aquela cruz na parede. Olha ali. Tem crente que entra aqui e se assombra. Uma cruz de igreja evangélica. Tem crente que entra aqui, olha a cruz e diz: está repreendido em nome de Jesus. Mas sabe por que aquela cruz está vazia? A gente sabe que Cristo não foi crucificado nessa cruz aí. A gente sabe disso. Isso aí é madeira de jaqueira que a gente comprou lá em Sapé. Não veio de Jerusalém, veio de Sapé, terra do abacaxi. Sabe por que essa cruz está vazia? Sabe por que hoje a gente tem ela como um sinal? Porque um dia algo que era maldito agora tornou-se um sinal de esperança. É para que toda vez que eu olhe para ela vazia, eu lembre: não é nela que eu encontro Cristo, mas eu preciso dela para seguir os passos dele. Essa cruz está vazia porque Cristo passou por ela. Agora é a minha vez de andar com ela. Se alguém quer seguir ao Senhor, negue a si mesmo, tome a sua e então siga. Há uma escolha a ser feita. A ressurreição nos chama para uma nova vida. Romanos 6,4 diz: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos também em novidade de vida. Diga assim comigo: novidade de vida. A ressurreição é um convite para que eu deixe de ser quem eu era e me torne quem Cristo quer que eu seja. Deus não chamou você para ser uma gambiarra evangélica. O que é uma gambiarra evangélica, pastor? É alguém que só mudou algumas coisas para se adaptar dentro da igreja, mas ele nunca se converteu. Eu sempre gosto de falar disso. Há uma grande diferença entre conversão e adequação. Tem gente que se adequa para estar dentro de uma igreja. Aí tu consegue, porque tu muda o jeito de se vestir, tu muda o jeito de falar, tu passa a ter até um vocabulário crentez, né? Alguém diz bom dia, tu faz a paz do Senhor. Não, era bom dia. Dá a paz depois, mas responde o bom dia. Tem gente que do nada chega para você e faz shalom. Eu não vou continuar desenvolvendo o que eu pensei não, porque já me criticam tanto. Não, gente, seja normal. Eu estava conversando aqui com o Gabrielzinho agora há pouco. Cara, a gente está parando hoje para ofertar, para estar junto. E a gente está sendo feliz. A gente estava aqui se abraçando, tomando um café, dando um cheiro um no outro.
Porque o que estava acontecendo aqui, eu estou falando do pecado da gente, estou falando dos outros não, tá? Cada um com os seus. A gente chegava aqui domingo, entrava na igreja, ouvia a palavra, levantava e ia-se embora da igreja. Tá, e aí? O café, gente, não é uma armadilha não. Aliás, é uma armadilha sim. O café é uma armadilha. Só que ele não é uma armadilha para você devolver mais dízimo não. Ele é uma armadilha para que você tenha mais tempo de comunhão com os irmãos. É porque alguém veja você sentado, chega lá e diga assim: Feliz Páscoa. Dê um abraço, dê um cheiro. Às vezes a coisa mais poderosa que vai acontecer aqui não vai sair da música, não vai sair do sermão. Talvez vai ser um abraço que o irmão vai te dar na hora do café e dizer assim: cara, Jesus ama você. Jesus ama você. Porque talvez alguns de nós aqui, alguns anos atrás, acordaríamos no domingo de Páscoa com ressaca do vinho que tomamos no sábado à noite, do peixe que comemos no sábado à noite. Porque não pode tomar outra bebida a não ser vinho, e não pode comer outra coisa que não seja peixe, mas pode encher a cara e ficar embriagado. Mas olha onde é que está domingo de manhã, na casa de Deus, comendo do pão, bebendo do cálice, entoando cânticos espirituais ao Senhor, ouvindo a instrução apostólica e partindo o pão com os irmãos. É simples. E outra coisa, que eu não sou bom para guardar segredo: vou pintar a igreja de branco. Por quê, pastor? É pecado a parede preta? Não, porque a gente foi o primeiro que pintou, a gente foi criticado. Agora é você criticado o contrário, porque eu gosto de dar confusão mesmo. Porque a gente tem que confundir o inimigo. E daqui a um tempo eu pinto de lilás, com bolinhas amarelas, não sei. Por quê, irmãos? A gente precisa entender uma coisa: o poder de Deus nunca esteve na estrutura. O poder de Deus nunca esteve na arca. O poder de Deus sempre esteve naquilo que a arca simbolizava. O que essa arca simboliza não tem a ver com a cor que ela ostenta. O que essa arca simboliza tem a ver com um Deus que se manifesta no meio dela. A gente pode ter a estrutura mais top, se a presença não estiver aqui, vai todo mundo para o inferno. Glória a Deus. Agora, se a presença estiver aqui, ainda que seja num chão de terra batida, com parede de taipa e com um som daqueles de difusão, olha o carro do sorvete passando na sua rua, onde o evangelho genuíno for pregado e onde um pecador se converter, haverá festa no céu. E é para isso que a gente vive. Vamos ser uma igreja menos performática e mais orgânica. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Amém. Porque eu, além de crente, sou misterioso. Irmãos, como é bom poder viver a simplicidade de saber que esse Cristo nos chama para a vida. A música pode subir. A gente já vai encerrar a mensagem. Por último, a ressurreição nos lembra a soberania de Cristo sobre a morte e sobre o inferno. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 54 ao 55, ele nos traz uma poderosa mensagem e um choque de realidade contra o império das trevas, contra aqueles que achavam que Cristo estava morto, quando ele declara: tragada foi a morte na vitória de Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não há poder das trevas que seja capaz de impedir o agir do poder da ressurreição de Cristo. Colossenses capítulo 2 diz: despojando ele os principados e potestades, triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Filipenses 2, 9 ao 11 afirma: Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
A ressurreição é a coroação da vitória. O pecado foi vencido, a morte foi derrotada, o inferno perdeu a autoridade. Jesus reina em absoluto. Se Ele reina sobre a terra, e a terra não tem escolha, eu preciso escolher abrir o meu coração para que o reino dele se manifeste dentro de mim. A Páscoa é mais do que uma celebração, ela é uma realidade viva. Há um recomeço para você. Quem aqui precisa de recomeço, diga assim: eu preciso. Há uma nova vida em Cristo para você. Quem precisa de uma nova vida em Cristo, diga assim: eu preciso. Há libertação do medo para você. Quem precisa de libertação, diga assim: eu preciso. E há um propósito eterno de Deus para você. Quem precisa se encontrar com o seu propósito em Cristo, diga assim: eu preciso. Romanos 8:11, eu encerro com esse verso, diz assim: aleluia. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O que significa? O mesmo Espírito que tirou Jesus do túmulo, o mesmo Espírito que trouxe poder para que ele vencesse a morte, o mesmo Espírito que derrotou o inferno, ele está disponível hoje, porque ele habita dentro de nós. Onde é que eu encontro o Espírito que ressuscitou o Cristo? Pega a sua mãozinha direita, levanta assim, ó. Agora coloca ela no teu peito, aí onde fica o teu coração. Agora aperta o teu coração, fecha o teu olho, aperta o teu coração, até sentir ele bater. Até sentir ele bater. Encontre quem se esconde dentro de você. Nós somos a morada de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Porque o túmulo está vazio, porque Cristo vive, e o poder da sua ressurreição ainda está em ação nos dias de hoje. Quantos aqui são de Cristo? Quantos aqui são de Cristo? Então dê o seu melhor aplauso ao Cristo que venceu a morte.